Olá, galera do nono ano, vamos lá então dar sequência à nossa aula. Hoje então eu vou trazer a atividade de vocês em continuação à aula de ontem, né, do vídeo anterior, onde nós fizemos aqui uma explanação, um resumão, né, e um certo aprofundamento sobre verbos, tempos verbais, modos verbais, pessoa, número. Então isso daí está bem maceteado no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, volte lá, assista ao vídeo, senão você pode ter dificuldade em responder a atividade de hoje, tá bom? A aula gravada tem essa vantagem, né? Você pode ver e rever quantas vezes você quiser até compreender o conteúdo. Então, na aula de hoje a gente vai dar mais um passo. Deixa eu sair daqui da frente, ok? Está o nosso PDF aqui em tela. Vamos analisar, aqui é o caderno de vocês, ó, caderno de língua portuguesa. Isso aqui nós já falamos, já lemos e comentamos bastante nos vídeos anteriores. Se você não viu, se você perdeu, tá no nosso canal, vá lá, pegue, reveja tudo que já foi lido e explicado aqui. Esse texto da Maria Tereza a gente já leu, já analisamos verbos, sujeito do verbo, concordância do verbo com o núcleo do sujeito, tudo isso aqui está explicado lá nos primeiros vídeos. Voltem lá se você não viu, se você perdeu. Se viu e não compreendeu, volte lá que você vai compreender, eu garanto isso. O Milton Santos, né, a gente leu na aula passada que esse trecho da entrevista do Milton Santos também está lá no vídeo anterior. Não vou reler para o vídeo aqui não ficar longo e a gente não ficar repetitivo. Então, o que é que vocês vão responder hoje? Vocês vão vir aqui, ó, no material apostilado de vocês, depois que vocês lerem e relerem isso daqui, aqui na página 5, ó, página 5. Deixa eu ver aqui, página 5. Isso, bem aqui, ó, onde tem assim, ó. Agora que já lemos e compreendemos a intenção da entrevista, vamos refletir um pouco sobre nossa língua. Então você vai fazer isso aqui, ó, atividade. Coloca lá no seu caderno, você vai copiar isso aqui no caderno, obviamente que você ainda não tem o PDF desse material. É impresso, né? Você não tem em mãos, atividade. Agora eu sugiro o seguinte, é claro que nem todo mundo pode fazer isso, mas aquele aluno ou aluna que o pai tiver condição de imprimir esse caderno para a pessoa poder usar o caderno impresso, você pode responder aqui, ó, nos espaços, não tem problema nenhum. Pode responder aqui, tirar foto e me mandar. Ou então você pode tirar uma cópia, xerocar somente a parte aqui da atividade, cola no seu caderno e responde para ficar a atividade lá no caderno. Não tem problema nenhum, eu aceito assim também. O que eu não vou aceitar, isso não faça que eu não aceito, é só botar a resposta lá, isso não. Você tem que ter o comando da questão e a questão, beleza? Copiado ou xerocado, você tem que ter lá no seu caderno, depois você vai tirar uma foto, vai me enviar no PV, para que eu possa corrigir se realmente você fez, se acertou, beleza? Então vamos lá então, deixa eu me explicar aqui quais são as questões. Aqui diz o seguinte, ó, agora que já lemos e compreendemos a intenção da entrevista, vamos refletir um pouco sobre nossa língua. Primeira questão, marque os verbos. Então aqui você vai marcar os verbos do primeiro parágrafo da entrevista de Maria Tereza e da primeira resposta de Milton Santos. Primeira resposta de Milton Santos. Então você vai vir aqui, ó, Maria Tereza está aqui em cima. Então o que está pedindo lá na primeira questão? Para você marcar os verbos que aparecem aqui. Se você ainda não sabe o que é verbo, está com dúvida no que é verbo, volta nos vídeos anteriores, você vai compreender. A primeira resposta do Milton Santos é essa daqui, ó. Então você vai marcar aqui os verbos que aparecem aqui, todos eles, marquem, só marcar, beleza? Marquem aí. Aí aqui o que está dizendo mais? Depois que você marcou os verbos, aí você vai aqui na letra B, ó, questão B. Identifique quem é o sujeito de cada ação verbal dos verbos em negrito no questionário, no primeiro parágrafo de Maria Tereza e na primeira resposta de Milton Santos. Então aqui, você marcou os verbos, galera. Ali está falando em negrito, mas aqui não tem nenhum verbo em negrito, né? Então aqui vai estar circular com você. Você circulou os verbos. Então o que você vai fazer? Você vai dizer quem é o sujeito dos verbos que foi marcado aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Fui é verbo.
Você circulou o verbo fui, que é o verbo ser, né? Aí você vai identificar o sujeito. Quem é que fui? Quem praticou essa ação aqui de ser? Quem é o sujeito aqui? É eu. Você vai botar lá, essa frase que você vai escrever lá no seu caderno. Eu fui criada na fazenda Santa Teresa. Ponto. Aí marca o verbo e aponta para cá e embaixo coloca sujeito, dizendo que esse aqui é o sujeito do verbo. Faça de maneira que fique claro e compreensível aí no seu caderno. Quero nada borrado, nada com letras apagadas que não dê para a gente ler. Vocês já são alunos do 9º ano, vocês já sabem fazer isso daqui. Copia o comando das questões com caneta, responda a lápis, mas com a letra forte, certo? Para poder a gente compreender. Aqui, como vocês vão tirar uma foto e me mandar, se estiver apagado eu não vou compreender. Tem aluno que escreve letra fantasma, só ele vê, os outros não enxergam, beleza? Não vou aceitar letras fantasmas. Então, ok, beleza. Fez isso aí em todos, isso aqui, ó. Você vai fazer isso com todos os verbos. Ah, professor, isso dá muito trabalho. É por isso que o nome é trabalho. Se fosse fácil, seria façalho, né? Então não é um façalho, é um trabalho mesmo. É para dar trabalho para vocês. Muito trabalho, para vocês não terem trabalho lá quando forem disputar uma vaga no Enem, disputar uma vaga na vida e nos concursos públicos. Então vocês têm que ter trabalho agora mesmo aqui na escola. Beleza? Então a letra B é isso. Vocês vão marcar os verbos e dizer quem é o sujeito desses verbos. Na letra C, em qual das entrevistas há o uso da variedade padrão? Variedade padrão, galera, é aquela variedade da língua em que os verbos estão conjugados conforme aquele modelo de conjugação que a gente viu no vídeo anterior, fazendo a concordância com o sujeito. Quando você pega lá o verbo conjugado, por exemplo, no presente, o verbo estudar, que está lá, estudo, estudas, estudamos, estudais, estudam. Ali o verbo está na variedade padrão da língua. O padrão é o modelo que você deve seguir. Então, se na frase aqui o verbo está concordando com o sujeito, seguindo o padrão de conjugação de verbo, essa é a variedade padrão da língua. O que é a variedade não padrão da língua? A variedade não padrão é quando o sujeito não, ou seja, o verbo não concorda com o sujeito. Por exemplo, a pessoa diz assim, nós foi para a feira. Nós foi, não está correto conforme a variedade padrão. Pela variedade padrão, o nós eu tenho que conjugar fomos. Nós fomos à feira e não nós foi. Quem foi é ele. Ele foi à feira, aí estaria correto, mas nós não. Então aqui na variedade não padrão da língua, vocês vão observar isso. Se o sujeito e o verbo estão tendo concordância ou não. Se estiver tendo concordância, variedade padrão. Se não estiver tendo a concordância, variedade não padrão da língua. Beleza? Lá naquele trecho, lá da entrevista do Milton Santos e da Maria Tereza. Quem assistir lá o vídeo 1 ou o vídeo 2, se eu não me engano, já vai ter parte dessa resposta, né? Se você perdeu esse vídeo, volte lá e veja. Na letra D, o que está pedindo na letra D? Na entrevista de Maria Tereza, agora aqui é na da Maria Tereza especificamente, lá o primeiro texto, Maria Tereza, certo? Observamos a presença da variante não padrão da língua portuguesa, que já está dizendo, já dá meia resposta para a primeira, para a letra C, né? Que lá no trecho da entrevista da Maria Tereza, a variedade da língua que aparece lá é a variedade não padrão. Você acha que, por essa variante ser diferente da variante padrão da língua portuguesa, a entrevista de Maria Tereza não tem valor como a de Milton Santos? Veja bem, aqui é para você dar a sua opinião, mas com base naquilo que a gente vem estudando. Desculpem. A variedade da língua portuguesa utilizada pela Maria Tereza é uma variedade, ou uma variante, meu Deus do céu, estou com a palavra variedade aqui, não é variedade, variante, uma variante da língua não padrão, certo? A língua utilizada na entrevista da Maria Tereza é a variante não padrão da língua portuguesa, ou seja, a variante que
o verbo não concorda especificamente com o núcleo do sujeito da oração. Ela diz, por exemplo, eles foi. Na variante padrão, eles teria que ser foram. Eles foram. Mas a Maria Tereza, ela usa a variante não padrão. Então, você acha que por isso a entrevista dela ali tem menos valor do que a do Milton Santos? Que a do Milton Santos, então, é aquela variante que utiliza uma linguagem padrão, né? Milton Santos é um homem formado, viajou o mundo inteiro, conhecido mundialmente, respeitado pelas coisas que ele escreve, pelos livros que ele escreve, professor universitário. Então, por isso a entrevista da Maria Tereza tem menos valor do que a do Milton Santos. Dê a sua opinião, aqui é para você dar a sua opinião e justificar a sua opinião. Justifique. Você vai dizer como aí? Eu penso que a variedade de Maria Tereza, como utiliza uma linguagem não padrão, tem menos valor do que a do Milton Santos, por isso, isso e isso. Ou então você vai dizer, olha, eu acho que mesmo usando uma variante não padrão da língua, a entrevista de Maria Tereza tem sim o mesmo valor da de Milton Santos, por isso, isso e isso, entendeu? Você responde e justifica o que você está dizendo. Acho que entenderam, né? Se não entendeu, volta aí. Aí aqui a letra E. Há a obrigatoriedade de concordância padrão no gênero entrevista? Justifique. Você vai observar lá, tem as duas entrevistas. Então aqui está perguntando o seguinte, se tem obrigação da pessoa utilizar uma linguagem padrão da língua numa entrevista. Digamos aqui, o jornalista vai lá na colônia de pescadores entrevistar o seu João Francisco. Seu João Francisco que está sentindo que os peixes no rio estão diminuindo e ele tem passado fome com a família porque ele vive daquilo. Aí o repórter chega lá e diz, quero fazer uma entrevista com o senhor. Mas o senhor não pode dizer, nós foi pescar, nós fomos juntos. O senhor não pode dizer isso, que isso não é uma variante padrão. Para a entrevista, o senhor vai ter que treinar o português padrão. O senhor vai ter que, na hora que eu lhe perguntar, o senhor vai ter que responder, nós fomos pescar, certo? Nós estamos passando fome. O senhor vai ter que usar o português padrão. Isso existe, galera? Tem a obrigação de, numa entrevista, a gente ter o português padrão da língua, no gênero entrevista? É isso que está perguntando aqui, na letra E, que na questão E, está perguntando isso, a obrigatoriedade da concordância padrão no gênero entrevista? Justifique sua resposta. Você vai responder, vai justificar, beleza? Agora aqui na letra G está perguntando o seguinte, baseado na leitura que fizeram tanto das biografias quanto das entrevistas. As biografias são essas partes aqui que falam da vida da pessoa. A entrevista é uma coisa, certo? A biografia é isso daqui, acompanhe um pouco da biografia de ambos. Aqui tem a biografia do Milton Santos, falando sobre a vida do Milton Santos, né? Comentando quem foi, onde viveu. E aqui a biografia de Maria Tereza. Biografia significa o quê? Estudo da vida, né? Estudo da vida do Milton Santos, estudo da vida de Maria Tereza. Aqui, baseado na leitura que fizemos tanto das biografias quanto das entrevistas, quem é Maria Tereza? Quem é Maria Tereza? Né? Quem é ela? Quem é essa mulher? Quem é Milton Santos? Vocês vão dizer, Milton Santos foi isso, 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 Maria Tereza foi isso, isso, isso. Dizer quem são essas pessoas que estão aí nessa entrevista. Ok, galera? Aí, na próxima aula, a gente continua aqui. Isso aqui é para o próximo vídeo que já vai... deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Agora observe a oração. Seja... não, aqui ainda faz parte. Porque aqui no caso seria a questão 2, vamos dizer assim, né? Aqui é a questão 2. Isso daqui, vocês estão copiando aí, é a questão 1, certo? Questão 1, aí tem a letra A, B, C, D até a G. Aí aqui é a questão 2. Questão 2. Observem a oração abaixo para responder se o verbo fugir permanecesse invariável. Comprometeria a compreensão da oração? Você vai botar o verbo fugir aqui, aqui sim, como é que é? Observe a oração abaixo para responder. Se o verbo fugir permanecesse invariável, comprometeria a compreensão da oração? Eles fugiam para o mato. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo.
Tá, vocês, não, aqui o comando não tá bacana, tá dizendo o seguinte, que o verbo fugir, né, nessa oração, ele não variou, ele não está concordando aqui, ó, com a terceira pessoa do plural. Eles fugia. Se fosse usar a variante padrão, seria eles fugiram, né? Eles fugiram. Epa, letrinha bacana. Eles fugiram. Eles fugiram para o mato. Só que não está escrito assim, né? O verbo ficou invariável na pessoa do singular. Então o verbo ficou, eles fugiu para o mato. Eles fugia para o mato, ó, fugia. Fugiram, né? Então por conta disso, vocês não entenderam nada do que ela falou, porque o verbo não está concordando com o sujeito, galera? Então respondam aí, tá certo isso? Não concordou com o sujeito, então eu não estou entendendo nada do que você falou. Eu fui lá entrevistar o seu João Francisco, e ele disse o seguinte: nós fomos pescar lá em cima, que é da onde tem muito peixe. Mas não entendi nada do que ele falou, que ele disse, nós fomos lá para cima da onde, eu não entendi o que ele está dizendo. Isso acontece ou você não consegue entender? Você consegue entender quando ele, nós fomos lá para a cabeceira do rio, porque é lá da onde tem muito peixe. Você entende? É isso que está perguntando aqui, ó. O verbo ficou sem variar para o plural, o sujeito está no plural e o verbo está no singular, e por conta disso, isso comprometeu a compreensão da oração ou não? Digam aí, respondam. Aí aqui é a questão 3, digamos assim, né? Aqui vai ser a nossa questão 3, para fechar a aula de hoje, o exercício. Vocês já ridicularizaram alguém pelo seu modo de falar? Sabiam que não existe modo de falar errado ou feio? Quando agimos assim, estamos sendo preconceituosos com o modo de falar do outro. Vocês vão responder aí uma pergunta pessoal. Se não, você vai dizer, não, eu nunca ridicularizei ninguém pelo seu modo de falar. E eu sei que isso é feio. Ou então você vai dizer, olha, eu não sabia que isso era feio, então eu sempre ridicularizei alguém, uma pessoa lá. Você não precisa dizer quem é, né? Porque ela não fala como a gente que estuda fala, né? Respondam aí com as palavras de vocês, tá bom? Bom, então é isso, galera. Na próxima aula a gente continua com isso daqui, mas na aula de hoje é isso. Então temos aí uma atividade. Eu vou anotar aqui o dia da aula de hoje, que dia é hoje? 22, né? 22. Atividade 22/4 de 2021. O segundo ano da pandemia. Segundo ano da era da pandemia. Segundo ano da pandemia. Isso aqui vai ficar registrado ainda nas aulas de história dessa forma, sabia, galera? Vai virar um marcador de tempo aí, antes e depois da pandemia, né? O primeiro ano da pandemia, segundo ano da pandemia, e assim vai. Quem sabe até teremos um novo calendário aí para essa era, as vindouras, né? Estamos então 22/4/2021, segundo ano da pandemia, beleza? Façam essa atividade, questão 1, questão 2, questão 3. E o caso é sério, galera, fiquem em casa, não se aglomerem, peçam para os seus pais, suas mães, seus parentes tomarem cuidado, porque o Brasil ainda está sem rumo de resolver essa situação calamitosa que nós estamos, beleza? Então espero vocês na próxima aula, um abraço, tenham todos um bom final de semana, divirtam-se sem deixar de fazer a atividade. Tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Qualquer dúvida, me perguntem aí no PV.